A gente está acompanhando o bolsonarismo de perto e não conseguimos nunca dissociá-lo de um braço evangélico. Jamais. Ele sempre está. E esse braço evangélico sempre abraçado e enrolado em bandeiras de Israel, o que teologicamente é uma contradição, mas que até existem algumas correntes teológicas ultrapassadas e descartadas do século XIX, como o dispensacionalismo, que tentam fazer do Estado contemporâneo de Israel o Israel bíblico e, por isso, o local por onde Cristo retorna e, por isso, aproxima. O Silas Malafaia, que é o que está à frente desse braço evangélico do bolsonarismo, se manifestou dizendo que gostaria da Michele Bolsonaro como candidata, porque gostaria de uma chapa pura. E falou isso quando levantaram o nome do Tarcísio e até o nome do Eduardo. Eu conversei ontem aqui na live da tarde com o pastor Caio Fábio, que disse: olha, Viaro, o Malafaia quer a Michele, porque a Michele ele poderia comandar, controlar, ter uma ascensão sobre ela por ele ser um pastor. Hoje saiu uma derrota da Michele Bolsonaro na justiça, é a primeira derrota. Eu vou colocar, inclusive, aqui na tela para nós a matéria do Diário do Centro do Mundo, porque agora começa com o nome da Michelle aparecendo nas pesquisas bem cotada, começam também as questões judiciais. Então, Michele Bolsonaro perde ação para tirar do ar vídeo que a chama de ex-garota de programa. Foi uma podcaster, né? O episódio que motivou a ação judicial foi exibido em 11 de junho no podcast piauense ILTV. Durante a gravação, a apresentadora Teônia Pereira afirmou que Michele seria ex-garota de programa e alegou ainda que sua família teria passagem pela polícia. A ex-primeira-dama moveu ação contra os apresentadores Teônia Pereira e Eldson Vasconcelos, pedindo a remoção das postagens no perfil do programa no Instagram que pertence à Meta. Ao analisar o caso, o magistrado afirmou que a controvérsia representa um conflito entre o direito à honra e a liberdade de expressão, ambos protegidos constitucionalmente. No entanto, citando precedentes do Supremo Tribunal Federal, o juiz destacou que, quando se trata de pessoas públicas, o entendimento predominante é o da proteção débil do homem público, que dá prioridade à liberdade de imprensa e opinião. O juiz também observou que o conteúdo não era de fácil acesso, uma vez que o perfil do programa no Instagram já havia publicado mais de 300 postagens desde então, o que afastaria o risco de disseminação atual. Dessa forma, entendeu que não havia urgência para a retirada imediata dos vídeos. Segundo entendimento do juiz, eventuais danos à imagem de Michele Bolsonaro podem ser tratados em fase posterior, com a possibilidade de pedido de direito de resposta, retratação ou indenização por danos morais. Assim, o pedido liminar foi negado e o processo seguirá com a citação dos réus para apresentar defesa. A decisão reforça o entendimento jurídico de que a censura prévia deve ser evitada em casos envolvendo declarações contra pessoas públicas, salvo em situações excepcionais. A Meta, por hora, não é obrigada a remover o vídeo e os apresentadores do podcast ainda poderão se manifestar judicialmente sobre o conteúdo publicado. As informações são do site Migalhas. Eu queria que o senhor comentasse as duas situações, tanto a decisão judicial sobre esse pedido da Michele Bolsonaro e, no âmbito político, se as questões de passado da Michele Bolsonaro, independentemente disso serem relevantes ou não, se serão exploradas pela esquerda a ponto de desestabilizar e até prejudicar politicamente, fazendo com que a Michele desista de qualquer possibilidade. Bem, Viaro, sobre a decisão, ela segue uma jurisprudência que já está praticamente pacificada no Brasil e que, nesse primeiro momento, nesse início do processo, ou seja, antes de uma cognição exauriente, antes que se conheça bem os fatos, tem prevalecido a ideia de que se deve, nesses casos, em uma ponderação ainda liminar, fazer prevalecer a liberdade de expressão. O que, diga-se de passagem, a gente tem que frisar aqui, até porque normalmente isso acaba atingindo figuras dos dois campos, né, tanto do campo conservador quanto do campo progressista,
tanto da extrema-direita quanto da centro-esquerda e da esquerda, a liberdade de expressão não é um direito absoluto. Mas, por exemplo, evidentemente está dentro da liberdade de expressão e da liberdade de informar e da liberdade de imprensa fazer um relato de um dado verdadeiro. Quer dizer, que parentes da ex-primeira-dama responderam a processos na justiça, isso é um fato público e notório. Ao contrário, por exemplo, da questão de saber se ela foi garota de programa, se não foi. Isso aí há muito boato, existem declarações nesse sentido, declarações em sentido contrário, e ninguém pode ser acusado de fazer algo que não fez. Então, em tese, num segundo momento, essa decisão judicial pode até, em certo sentido, atender à pretensão da ex-primeira-dama de retirar essa matéria. Não teria nada de mais isso. Sobre a questão que tu coloca, que me parece muito mais interessante, de que o passado dela, dados do passado ou dados familiares possam atingir a pretensão eleitoral da Michelle Bolsonaro, eu acho muito difícil. Isso até por uma razão ligada à tal da teologia do domínio, né? Que é uma manifestação teológica plenamente compatível, por exemplo, com o neoliberalismo. O que faz a teologia do domínio? Basicamente, reproduz a lógica da concorrência. Coloca de um lado pessoas de bem, de outro lado o pessoal da turma do diabo, do demônio, as pessoas que devem ser demonizadas. Só que quem escolhe os soldados do bem, quem escolhe os soldados de Deus, quem vai dizer quem foi escolhido ou não como soldado de Deus é o pastor ou o padre, que é a longa-manos do próprio Deus. Então, ele pode apontar para uma pessoa e dizer, olha, esse cara aqui é corrupto, esse cara aqui defende a tortura, esse cara aqui é violento, mas Deus escolheu ele para lutar contra as forças do mal. Basicamente foi isso que vários pastores fizeram quando da candidatura de Jair Bolsonaro. Isso aí tem uma explicação teológica, que é a transformação de Paulo, né, do apóstolo Paulo, que era uma pessoa que lutava contra o cristianismo, num dos principais divulgadores do ideário cristão. Então, aquela pessoa que era má, que era perversa, mas que foi iluminada e foi escolhida para lutar do lado do bem. Então, amanhã ou depois, mesmo que fique comprovado as maiores falcatruas, os maiores absurdos por parte da Michelle Bolsonaro, eu não estou nem dizendo aqui que fez ou deixou de fazer, mas mesmo que ficasse comprovado, o discurso seria nessa linha. Olha, não tem problema. Ela realmente foi tudo isso, ela realmente fez tudo isso. Mas agora ela foi escolhida por Deus para lutar contra o mal. E aí a gente vai ver, vai ter que aturar aí pastores como Malafaia gritando que ela é escolhida, que ela é iluminada, que ela é a salvação para o Brasil. Vão usar, inclusive, a Bíblia, com certeza, né? Essa questão de Paulo é interessantíssima, né? Porque utiliza a queda do cavalo em Damasco, utiliza a visão, Paulo, por que me persegues, né? E tudo mais. Saulo, né? Por que me persegues? Era Saulo que se transforma em Paulo. Se transforma em Paulo, exatamente. Não, é realmente uma questão de se pensar, e que eu já tinha feito a minha análise nesse sentido também, só não tinha tido a sua inteligência de buscar essa questão de Paulo. Realmente essa é a principal e que vai ser utilizado, então eu também acho que isso aí não seria maiores problemas.